Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais uma aula de História, eu, professor Dalton, sim, eu de novo. Vamos lá, pessoal, aqueles 2 recados. Procure um local confortável, ele não é o seu sofá, ele não é a sua cama. Procure uma mesa, um local que você tenha apoio para o seu caderno. Segundo, faça anotações, anote o que você considerar importante e anote também as suas dúvidas. Dando sequência aqui no nosso contexto de Revolução Francesa, falei para vocês na última aula sobre a tomada da Bastilha que o povo assumiu o poder. Aqui nessa fase chamada de Convenção Nacional, a gente vai ter a seguinte situação. De um lado, você tem a população francesa que começou essa revolução, que era contra a monarquia. De um outro, você tem vários países em volta da França ali, países que estão próximos à França, que são monarquias. E esses reis absolutistas não queriam que o povo tomasse o seu poder. Por isso, nós vamos ter vários exércitos de outros países começando a tentar controlar a revolução dentro da França. Uma das formas que eles acabaram encontrando, para combater esse exército, foi aqui, convocar todos os homens, através de uma assembleia aí, eles decretaram que todos os homens aptos aí para a guerra deveriam lutar. A partir do momento que esses homens fossem para lutar, eles estariam defendendo o seu direito de igualdade dentro da França, porque uma vez que a revolução fosse acabada, todos eles voltariam a ter o controle aí, ser controlados, nesse caso, pela monarquia de Luís XVI. Então, para evitar que isso acontecesse, muitas e muitas pessoas foram para a batalha e muitas pessoas morreram. Aqui no texto ele ainda diz o seguinte, a população de Paris percebeu que o rei Luís XVI havia apoiado as forças contra-revolucionárias, ou seja, contra a revolução. E, por isso, acreditava que ele era um traidor, esperando a derrota dos revolucionários para estabelecer seu poder absoluto. Obviamente, o rei não tinha nenhum interesse naquela revolução. Ele sabia que aquilo ali para o seu governo era algo ruim. Então, Luís XVI, que não era um rei tão forte, tão poderoso quanto o seu avô, estava só esperando a oportunidade de se aliar a esses exércitos e tomar o poder dentro da França. Porém, a gente vai ver aqui, que essa Assembleia ela vai decidir abolir a monarquia e transferir os poderes políticos do rei para um conselho executivo. Foi instituída a Convenção Nacional, um novo órgão representativo que tinha como principais objetivos organizar a defesa militar da França, elaborar uma Constituição, Constituição, um conjunto de leis de regras para o país, e aprovar o direito de voto a todos os homens, independente da renda. Democracia, participação popular. Você vai ter aí na França conceitos que vão ser usados pelo mundo inteiro. A partir desse momento, você tem uma França que não é mais uma monarquia, você tem agora uma república, você tem na França uma população que tem o conceito aí de voto universal. Preste bem atenção nisso, voto universal, porque em outros países ainda existiam rendas que as pessoas deveriam ter para poder participar. Por exemplo, no Brasil, com o período de Dom Pedro I, só homens com uma renda elevada podiam votar. Beleza, 1889, proclamação da República, Brasil deixa de ser uma monarquia e se torna república. Porém, só os homens alfabetizados podiam votar. Menores de 21 anos não votavam, não é universal. 1934, mulheres passam a votar, porém, analfabetos, menores de 18 e uma série de regras para pessoas não votar. Não era universal. A gente passou a ter uma votação universal em 1988. E na França, em 1792, o voto já se torna universal. Uma vez que o rei acaba ficando contra o povo, ele percebeu que ele não ia durar muito no governo. Ele já tinha sido preso e tudo mais. Luís XVI vai ser acusado de apoiar os monarcas dos outros países. Por conta disso, ele resolve tentar fugir. Agora vem um problema. Se você é o rei e você ainda tem pessoas que te apoiam dentro do seu país, fugir é um sinal de fraqueza, não é?
Se você tenta fugir, você demonstra que você não consegue controlar o seu país, de que você não quer defender o seu país. E isso foi visto de uma maneira muito terrível pelos apoiadores do rei. O que vai acontecer? Nessa tentativa de fuga, ele vai ser reconhecido por um soldado e ele vai ser levado de volta para a França. E uma vez que o rei foi deposto, né, ele vai passar aqui por um processo bem triste, que é um processo de decapitação. Ele vai perder a cabeça. Anota aí no seu caderninho. Uma prática muito comum durante a Revolução Francesa foi a decapitação. Se tornou tão comum, mas tão comum e tão praticada, que eles tiveram que criar uma máquina para poder acelerar o processo, porque todo mundo que era considerado contra a Revolução era decapitado. Você é um traidor da Revolução? Perdeu a cabeça. E eles criaram uma ferramenta chamada guilhotina. A guilhotina servia exatamente para isso que eu acabei de falar, cortar a cabeça das pessoas. Então você tem aí a França agora sem um rei. Acabou a monarquia de fato, a partir do momento que cortou a cabeça do cara, acabou. Sua família também acabou morrendo, né, para não ter o risco de que um dos seus filhos, alguém assumisse o trono. Aqui ele traz mais uma informaçãozinha, ó. O ex-monarca foi submetido a um tribunal que o condenou à morte pelos crimes de tirania, né, fazendo a população sofrer, e de traição à nação, porque ele fugiu. E o executou no dia 21 de janeiro de 1793. Acabou o governo de Luís XVI, ele acabou perdendo a cabeça literalmente. E dentro dessa convenção nacional, que ficou responsável por administrar, né, a França agora como uma república, nós vamos ter aí as facções ou partidos. Por que partidos? Aqui a gente já vai ter um conceito de quem é a favor de algo, quem é contra algo, quem quer mudanças, quem quer que mantenha-se aquilo que já vem sendo praticados. Desde o início da Revolução Francesa, contou com a participação de diversos grupos políticos, desde monarquistas, aí você pode, mas não tiraram o rei? Tiraram aquele rei, mas não significa que eles não eram 100% monarquistas. Constitucionais até republicanos radicais. Vamos lá nesses dois grupos. Monarquistas constitucionais queriam que continuasse existindo um rei, mas que esse rei se submetesse à Constituição e, nesse caso, um parlamento, assim como foi na Revolução Inglesa. Já no caso dos republicanos radicais, eles queriam o fim da monarquia, sem monarquia, acabou a monarquia, e que fosse escolhido um representante do povo, e que as mudanças fossem drásticas. Chega de nobreza, chega de privilégios, beleza? Desses grupos aqui, nós temos os girondinos, que seriam esse grupo aí que não é um grupo radical, é um grupo conservador, tenta gravar aí girondino conservador, e os jacobinos eram os grupos assim mais radicais, que queriam mudanças, né, imediatas. Vamos lá. Girondinos, partidários da descentralização política e da autonomia das províncias, defendiam os interesses da alta burguesia e desejavam limitar as consequências sociais dos revolucionários. Conquistas. A ideia é que esse grupo representa a elite. Girondinos representavam parte da elite. Ficavam localizados à direita na sala de reuniões da Assembleia. Seus principais líderes foram Brissot, Condorcet e Vergognon. Eu não falo francês, gente, desculpa. Jacobinos desejavam ampliar as conquistas sociais que haviam sido propostas no início da Revolução, por isso contavam com o apoio dos sans-culottes, calças curtas. Essa é a tradução de sans-culottes. Eram considerados radicais e sentavam-se à esquerda da sala da Assembleia. Seus principais líderes foram Robespierre, Danton, Marat e Saint-Just. Aqui vem duas coisas lindas quando você estuda política e estuda história, você entende. Direita, girondinos, esquerda, você tem jacobinos. Talvez na sua tela eu tenha mostrado a mão para o lado errado, porque eu estou gravando de frente para a câmera. Girondinos, conservadores. Então sempre que você pensar na política, que alguém fala, eu sou de direita, ele pensa de forma conservadora, costumes antigos, algo mais tradicional. Quando a gente fala de jacobinos, a gente fala de pessoas que se posicionavam à esquerda dentro desse sistema aí. Ou seja, mais radicais, pessoas que querem mudanças, que querem novidades, que não querem ficar presas nas tradições, que nem sempre são tradições positivas para a sociedade. E, assim como na vida, existia a planície ou pântano, que vai ser o centro. Aquela galera que nem está muito para um lado, nem está muito para o outro. Queriam mudanças, mas não mudanças drásticas. Queriam que tivessem permanências, mas que não fosse do jeito que estava.
Beleza? Girondinos são conservadores, jacobinos são aqueles que querem mudanças mais radicais. Seguindo aqui, dentro da Convenção Girondina aqui, ó. Inicialmente a convenção foi dominada pelos girondinos, eles acabaram assumindo o poder num primeiro momento, beleza? Você tinha então esses três grupos, girondinos, jacobinos e a planície, os girondinos acabaram assumindo o governo no primeiro momento. Vamos ver se deu certo. Garganta já tá ruim. Esse domínio durou de setembro de 1792 a junho de 1793, menos de um ano. Um dos objetivos dos girondinos era evitar que os jacobinos proclamassem o fim do direito à propriedade. A ideia aqui é a seguinte: como eu falei para vocês, os girondinos estão defendendo o direito da elite. Enquanto isso, os jacobinos estão defendendo o direito das classes menos favorecidas. Uma das coisas que eles queriam é o fim do direito à propriedade. E dessa forma, tudo era de todo mundo. Aí você fala, professor, isso é comunismo, professor? Uma ideia. Muito pequena, mas uma ideia. Eu tenho cachorros, desculpa. No início de seu governo, eles tiveram dificuldades para administrar o país por conta das agitações internas, um período de revolução, muita insubordinação, muitas mudanças, decorrente da formação de uma nova coligação contra-revolucionária, ou seja, existiam grupos dentro da França contra a revolução, logo eram a favor da monarquia, logo queriam o retorno do rei, porque eles seriam favorecidos por isso. Vamos lá. Dessa vez compostos pelos exércitos da Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia e outros estados europeus. Então você tem vários países da Europa lutando para que aquilo que está acontecendo na França não se espalhe pelo resto do mundo. Mas vai acabar acontecendo e outros países vão ser afetados, principalmente quando um cara baixinho assumiu o poder. A gente fala sobre ele depois. Para evitar que esses estados atrapalhassem seus planos, os girondinos investiram muito dinheiro em armamentos e soldados. Isso aqui vai gerar uma crise que vai forçar os líderes da convenção a passar o poder por conta aí de toda uma situação econômica, todo um desgaste que vai ter dentro dessa sociedade. Os sans-culottes, que desde o início da convenção apoiavam os jacobinos, estavam cada vez mais descontentes com o governo dos girondinos. Então, eles se uniram aos jacobinos e, mais uma vez, ajudaram a tomar o poder na convenção. Então, a gente tinha um governo levemente conservador, que não queria que essas insubordinações dentro do país continuassem acontecendo. Porém, por conta da pressão externa, eles acabaram gastando muito dinheiro, isso gerou uma inflação, gerou todo um descontentamento da população e acabaram perdendo o poder, e esse, por sua vez, foi passado para os jacobinos. Aqui a gente vai mais esses dois tópicos, se você está acompanhando no livro, a gente está na página 80. A partir de 73, os jacobinos, então, estruturaram o governo através desse Comitê da Salvação Pública. Ele seria responsável pela implantação de reformas. Reformas necessárias em que sentido? A gente precisa mudar a sociedade. A gente tomou o país, não tem mais rei, mas o que a gente vai melhorar nessa sociedade? A gente precisa mudar alguma coisa. Dentre essas medidas, ele cita aqui, ó, substituição das autoridades provinciais monarquistas por pessoas que pertencessem ao comitê. Ou seja, quem vai controlar não é aquela pessoa que o rei colocou, é uma pessoa do povo. Uma educação pública gratuita, eles entendem que a população tem que estudar, isso tem que ser uma coisa dada pelo governo, olha, isso é importante. Ele vai falar de abolição da escravidão nas colônias francesas, não tem por que existir escravidão, direito, lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se é igualdade, por que tem uma pessoa que é escrava? Não faz sentido. Criação de manufaturas públicas, principalmente bélicas e têxteis, ou seja, fábricas, né? Estabelecimento da lei do preço máximo que tabelava o preço do pão e dos cereais. A guerra começa por conta do pão. A revolução começou por conta do preço do pão. Então vamos estabelecer um teto, ou seja, o máximo do preço é isso aqui. Para fechar essa aula, a Constituição Republicana. Ao assumir o poder, os jacobinos aprovaram a Constituição Republicana. Essa ampliava os direitos sociais, subordinando o direito à propriedade privada ao princípio da liberdade e segurança. Além disso, ela dava direito a voto a todos os homens com mais de 21 anos. No entanto, em razão de conflitos internos e externos que atingiram a França naquele momento, essa Constituição nunca foi adotada. Eles criaram um projeto de Constituição que garantia o direito à propriedade privada, à vida e à liberdade,
Porém, por todo o contexto que a gente está falando aí de revolução, ela nunca foi aplicada. Próxima aula, da próxima semana que você vai estudar, a gente vai falar um pouquinho sobre o período do terror. E aí a gente vai conhecer essa ferramenta bacana aqui que vai ser bastante usada, que vai ser a guilhotina. Beleza? Espero que você procure aí mais videoaulas, mais coisas e afins. No livro de vocês tem um pouquinho mais falando sobre esquerda, direita e centro. Até a próxima aula.